algo a qual Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite. O livro de João, capítulo de número 5. Hoje Deus ele tem algo a tratar conosco através deste texto. Livro de João, capítulo número 5. E o verso de número 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem nenhum homem que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas antes, quando eu vou, outro desce antes de mim. Glória a Deus. O texto que nós fizemos menção essa noite, ele vai ter como assunto central e a epígrafe deste texto, ele vem nos narrando acerca do paralítico de Betesda, ou em algumas outras traduções, o paralítico do tanque de Betesda. E há algumas aplicações muito pertinentes que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos que está nos assistindo através dessa live, deste vídeo. O texto sagrado, ele nos apresenta que havia ali uma festa entre os judeus. E Jesus, ele ia subindo a Jerusalém. E ali em Jerusalém estava próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, que em hebraico significa Betesda. Aquele tanque, ele tinha 5 alpendres. E naquele tanque ficava próximo dali muitas pessoas que estavam enfermas, cegos, mancos, ressecados. Pois de tempos em tempos descia um anjo e movimentava as águas. E o primeiro que ali descia, ele era curado de qualquer enfermidade que tinha. E agora o texto sagrado, ele nos apresenta um homem que há 38 anos estava enfermo. E Jesus, ele chega e vê aquele homem deitado. E lança uma pergunta para ele: queres fircação? E o verso 7 que nós lemos é a resposta deste paralítico. Olha, não tem nenhum homem que quando as águas é movimentadas me coloque ali. Mas antes, algum outro vai antes de mim. Então, é muito lindo a resposta a qual Jesus dá para aquele homem. Simplesmente diz: levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Este é um pequeno relato da qual está descrito no Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo de número 5, que nos tem como tema central este homem paralítico
que estava perto do tanque de Betesda. E há aqui algumas aplicações que eu gostaria de compartilhar para nosso elevo espiritual. Perceba comigo, o texto ele vai dizer que ali havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. E aqui eu já começo aprendendo uma lição valiosa com o significado deste tanque. Não entendi, irmão Paulo? Vai entender agora. O tanque, ele se chamava Betesda, que significa, melhor dizendo, a casa da misericórdia. Mas só que nós vamos entender, lendo este texto, que no tanque que levava o significado, a casa de misericórdia, o que mais estava faltando ali era misericórdia. Não sou eu que estou dizendo, mas tinha o relato daquele homem paralítico, que ele diz que quando o anjo descia e movimentava as águas, não tinha ninguém que o colocava ali dentro, mas antes vinha outro e ia em sua frente. O tanque se chamava Betesda, que significa casa de misericórdia. E aqui eu aprendo algo lindo, conjecturando para os dias de hoje. O lugar aonde era para ter misericórdia virou casa de disputa. O lugar aonde era para usar de misericórdia uns para com os outros virou lugar aonde um quer cantar melhor, um quer pregar melhor. O texto aqui nos apresenta um tanque que é denominado por casa de misericórdia, mas não tiveram misericórdia para com o coxo. Muitos só pensaram em si, na sua própria cura, mas não teve um que, quando a água fosse agitada, colocasse o coxo dentro daquelas águas para que ele fosse curado. E aqui eu aprendo um ensinamento muito lindo. Vai doer, mas vai sarar. Dói, mas cura. O lugar que era para ter misericórdia, faltou misericórdia. Mas hoje a lição a qual Deus ele quer trazer aos nossos corações não é simplesmente neste tanque, mas nos dias de hoje nós precisamos entender que a casa de misericórdia falada hoje é o templo. Não há quem canta melhor, não há quem prega melhor, não há quem adora melhor. Nós somos um conjunto esse que louva e engrandece ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender a verdade dita por João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos a cada dia falar essa verdade dentro dos nossos corações. Importa que o Senhor cresça e que eu desapareça. Que nós possamos, quando nós pegarmos o microfone na tribuna, fazer esta oração. Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua.
que o Senhor apareça e eu desapareça. Que nós possamos entender essa verdade dita por João. E o texto, ele vai prosseguir dizendo que neste tanque havia uma multidão de pessoas enfermas, cegas, mancas, ressecadas, esperando o movimento das águas. Porque um anjo, de tempos em tempos, ele descia ao tanque, agitava a água, e aquele que descia, quando a água estava em movimento, ele era sarado de qualquer enfermidade. E aqui eu aprendo algo lindo, porque de tempos em tempos, um anjo descia e movimentava as águas. Mas agora o texto vai dizer que Jesus, ele chega para aquele paralítico e lança uma pergunta: queres ficar são? E aqui é muito lindo, porque de tempos em tempos um anjo movimentava as águas, e o primeiro que descia era curado. Mas agora Jesus, ele apenas verbaliza com aquele paralítico: queres ficar são? E diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E aqui eu aprendo a segunda verdade deste texto: que Deus, ele trabalha em meio ao movimento das águas, mas ele também trabalha em meio ao silêncio. Deus, ele trabalha em meio ao mover, mas ele também trabalha na calmaria. Ele também trabalha no silêncio. E hoje eu vim aqui como profeta do Senhor para liberar esta verdade sobre a vida de alguém que está assistindo a esta live. Talvez você está esperando o movimento das águas. Talvez você está esperando alguma coisa. Mas hoje Deus me traz aqui para lhe dizer que uma das maneiras a qual Deus trabalha também é em meio ao silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que ele te abandonou. O silêncio e a calmaria do Senhor não quer dizer que ele não está trabalhando ao teu favor. Ele está em silêncio, mas ele está trabalhando pela tua causa. Ele está em silêncio, mas ele está trabalhando pelo teu lar. Ele está em silêncio, mas está trabalhando ao seu favor. Ele está em silêncio, mas está trabalhando sobre aquela tua petição. Ele está em silêncio, mas ele está indo lá, visitando o teu parente, a qual tu tanto ora. Ele está em silêncio, mas ele está gerando um movimento para realizar aquilo a qual você tanto pede. Então a segunda verdade deste texto é que o silêncio do Senhor não quer dizer que ele te abandonou. Em meio ao silêncio, ele está trabalhando ao teu favor. Em meio ao silêncio, ele está trabalhando sobre a tua causa. Em meio ao silêncio, ele está ouvindo a tua oração. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue dizendo que estava ali um homem que há
38 anos se achava enfermo. E aqui eu aprendo uma outra verdade deste texto. Durante 38 anos, este homem, conjecturando eu, ele estava nesta situação. Há 38 anos, ele se encontrava vendo pessoas sendo curadas, indo até a água, entrando e saindo de lá com a sua cura. Mas durante 38 anos, ele se encontrava neste leito. Há 38 anos, ele se encontrava sem poder andar. Há 38 anos, ele via curas e mais curas, mas a sua vez parece que não chegava. Mas só que o texto, ele vai nos dar um lindo ensinamento. Após 38 anos, Jesus, ele chegou na vida daquele homem. Após 38 anos, Jesus chegou para mudar o quadro daquele homem. E aqui a aplicação é muito simples e objetiva. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido, você tem buscado, mas uma coisa eu tenho para lhe dizer. Jesus, ele vai chegar da tua causa. Jesus, ele vai responder a tua petição. Durante 38 anos, este homem, ele se encontrava enfermo. Mas, após 38 anos, Jesus chegou para curar aquele homem. A Bíblia diz acerca de uma mulher curva, que há 18 anos, ela sofria com um espírito maligno que aprisionava ela e fazia com que ela andasse olhando para baixo. E ela ia à sinagoga ouvir a palavra. Durante 18 anos, ela não conseguia olhar para cima, pois um espírito aprisionava ela. Durante 18 anos, ela ia, ouvia a palavra e voltava com a mesma situação. Mas um dia, ela foi na sinagoga, curva, mas o pregador era Jesus de Nazaré. E ela saiu de lá olhando para o alto. Ela chegou na sinagoga olhando para baixo, mas ela saiu da sinagoga olhando para cima. Ela chegou na sinagoga precisando de uma resposta. Ela saiu da sinagoga com seu milagre, com a sua cura. Durante 18 anos, ela conviveu com este espírito maligno que a aprisionava. Mas, após 18 anos, Jesus chegou na história daquela mulher. Vamos para a Bíblia? Você está lembrado da história da mulher do fluxo de sangue? Há 12 anos, aquela mulher, ela sofria com um mal. Ia em todos os médicos, gastou tudo o que tinha, mas nada disso foi o suficiente para que ela pudesse ser curada. Antes, ela ia de mal a pior. Mas teve um dia que ela vê que Jesus está passando e ela toma uma atitude. Qual que é essa atitude, irmão Paulo? Tocar na orla de Jesus. E aquela mulher que há 12 anos ela viveu com fluxo interminável de sangue, tentou com muitos médicos e nada foi possível que
se curasse após o toque que ela deu em Jesus. Gerou a cura daquela mulher. Após 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Após 18 anos, após 12 anos, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Após 18 anos, a mulher curva foi endireitada. Após 38 anos, o paralítico do tanque de Betesda, ele saiu andando com o seu leito em teus braços. Qual que é a aplicação aqui a essa noite? Eu não sei há quanto tempo você tem buscado, você tem orado, você tem pedido, você tem clamado. Mas hoje Deus, ele me traz aqui como um profeta de Deus para lhe entregar uma palavra profética para a sua vida. Jesus, ele está chegando para responder a tua causa. Jesus, ele está chegando para responder o teu clamor. Jesus, ele está chegando para responder a tua petição. Jesus, ele está chegando para curar alguém dentro da tua parentela. Jesus, ele está chegando para mudar diagnóstico. Jesus, ele está chegando para mudar paradigmas. Jesus, ele está chegando para quebrar palavras contrárias. Jesus, ele está chegando para gerar um testemunho sobre a tua vida. Jesus, ele está chegando na tua história. Oh, glória! E o texto, ele prossegue dizendo que este homem, ele se encontrava há 38 anos enfermo. E Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que estava há muito tempo neste estado, lança para ele a seguinte pergunta: queres ficação? E aquele homem, ele diz: Senhor, não tem nenhum homem que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu estou indo, outro vem e entra antes de mim. E aqui nós aprendemos algo lindo. Jesus lança uma pergunta clara e objetiva para aquele homem: queres ficar são? Mas a resposta daquele homem não foi clara e nem objetiva. Jesus lançou uma simples pergunta: queres ficar são? E aquele homem foi querendo dar a Jesus o motivo pelo qual ele estava naquele estado. Mas a pergunta de Jesus para este homem e para você que está vendo a live esta noite é muito clara e objetiva: queres ficar são? Jesus, ele não quer saber o motivo pelo qual hoje você se encontra nessa situação. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, ele quer apenas saber qual é o seu objetivo dentro do seu coração. Jesus, ele não quer saber dos nossos porquês e nem dos nossos praquês. Ele sabe, ele quer apenas saber se nós estamos no mesmo propósito a qual ele tem para a nossa situação. E Jesus lança essa pergunta para este homem: queres ficar são? E o homem diz: Senhor, não tem um homem que, quando a água é agitada, me coloque lá dentro. Mas antes, quando eu vou, outro vem antes de mim.
e entra na minha frente. E Jesus, ele dá uma resposta muito clara e objetiva. Toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Aqui Jesus, ele dá duas ordens para este paralítico. Levanta, pois aquele que quer mudança não pode ficar prostrado. Levanta, pois aquele que quer uma transformação não pode ficar parado. Toma o teu leito e anda. Aqui nós encontramos uma bela lição. Jesus é poderoso para dizer apenas para o paralítico: levanta e anda. Levanta e vai embora. Mas ele diz para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E aqui nós aprendemos uma importante aplicação. O porquê Jesus fala para aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Não simplesmente levanta e anda. Muito simples. Levanta e toma o teu leito. Tomar o leito significa as cicatrizes que são geradas em nós. São as marcas que Deus ele permite ser gerada em nós. Para quê, irmão Paulo? Para nós não esquecermos das nossas origens, para nós não nos esquecermos da onde nós fomos tirados, para nós não nos esquecermos quem nos curou, quem nos livrou, quem nos resgatou, quem nos salvou. As cicatrizes, as marcas, os leitos, eles são necessários para quando o nariz empinar, para quando nós acharmos que somos a última bolacha do pacote, nós olharmos para o leito e lembrarmos quem nos curou, quem nos restaurou, quem nos livrou, quem nos transformou, quem nos restaurou, para quem é a honra e a glória para todo sempre. O leito, ele é necessário para que nós não nos esquecermos que não é nada sobre mim e sobre você, mas sim sobre ele. Tudo por ele, para todo o sempre. O leito é necessário para que quando nós olharmos para trás, nós lembrarmos da onde nós viemos, da onde nós fomos gerados, da onde nós fomos tirados. O leito lembra do nosso passado. O leito, ele nos mostra que outrora nós não éramos nada, mas Cristo, ele nos salvou, nos libertou e nos deu uma nova vida e uma nova história. Ou seja, Deus, ele nos manda essa noite carregarmos o leito. Por quê? O leito diz para que nós não nos esquecermos da onde fomos tirados. Glória a Deus. E o texto, ele vai prosseguir dizendo que Jesus, ele manda que aquele homem, ele leve o seu leito. E agora, o texto, ele vai nos dar uma linda aplicação. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. E eu termino esta mensagem com 3 aplicações muito importantes. Jesus disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. E agora o verso seguinte vai dizer que logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Logo aquele homem ficou são. E aqui nós aprendemos que nosso Deus é um Deus
que já é o Deus do agora. Quando Jesus liberou a palavra para aquele homem, não demorou, foi instantaneamente o milagre sobre a vida dele foi gerado. E aquele homem, ele pegou o seu leito e andou. E aquele dia era um dia de sábado. E eu termino essa reflexão com mais duas aplicações. A primeira, aquele dia era um dia de sábado. Pela tradição, nós sabemos que não poderia fazer nada no sábado. Poderia curar, poderia fazer qualquer coisa nos outros dias. Mas no dia de sábado era proibido fazer qualquer atividade. Mas Jesus, ele chega curando aquele homem em um dia de sábado para mostrar para mim e para você que Jesus, ele quebra protocolo. Jesus, ele quebra paradigmas. Jesus, ele quebra palavras contrárias. Jesus, ele é maior do que a lei. A lei falava, não pode curar no sábado, mas ele chega curando no sábado para mostrar para mim e para você que quando ele chega, não há lei que a impeça dele fazer o milagre. Que quando ele chega, não há ninguém que o impeça de realizar a cura. Que não há nada que ele não possa fazer. Você está lembrado da mulher do fluxo de sangue, que eu já comentei aqui e volto a mencionar? Aquela mulher, durante 12 anos, padeceu com fluxo, tentou com todos os médicos e nada foi possível para que ela o curasse. Mas Jesus chegou e a partir do toque daquela mulher, ela foi curada. E pela lei, aquela mulher não podia tocar em nada, porque, segundo a lei, ela estava impura. E qualquer coisa que ela tocasse ou alguém, ali também ficaria impuro. Mas o texto vai dizer que quando ela toca em Jesus, o texto diz que ele fala: quem me tocou? Pois senti que de mim saiu virtude. Isso aqui é muito lindo, porque a lei falava, não podia tocar, pois senão aquilo que ela tocasse se tornaria impuro. Mas Jesus, ele mostra que o toque daquela mulher não gerou impureza, mas o toque daquela mulher gerou a virtude que era em Jesus de Nazaré. A lei dizia algo, mas Deus chegou quebrando protocolos. Jesus chegou quebrando lei para mostrar para mim e para você que quando ele chega, não há ninguém que possa impedir o seu trabalhar. Que quando ele chega, não há lei que possa impedir aquilo que ele quer fazer sobre a minha e sobre a tua vida. E a última aplicação para terminarmos a nossa reflexão. Aquele homem, ele chegou pensando que era mais um dia. Conjecturando eu, ele amanheceu naquela localidade, pensando que era mais um dia, a qual ele iria ver pessoas sendo curadas ao movimento das águas, e ele continuava ali, naquela situação, enfermo, paralítico. Mas naquele dia, após 38 anos, o céu marcou um encontro para mudar a história daquele homem. E qual que é a aplicação aqui, irmão Paulo? Muito simples. Esteja preparado, pois o sobrenatural do Senhor, ele acontece em dias comuns. Bora para a Bíblia? Você está lembrado de um homem chamado Bartimeu, o cego de Jericó. Aquele homem, ele vivia pelas ruas de Jericó mendigando. Aquele homem, ele já estava com seu diagnóstico
finalizado a um olho humano. Não tinha mais esperança. E ele amanheceu mais um dia, pensando a qual seria mais um dia que ele viveria pelas ruas de Jericó, a fim de encontrar uma esmola. Mas um dia ele ouve que por ali está passando Jesus de Nazaré. E ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem que outrora se encontrava cego à beira do caminho, após o encontro com Jesus, ele passa a ter a sua visão restaurada e passa a andar pelo caminho. Ele pensou que seria mais um dia comum, mas o extraordinário do Senhor chegou na vida de Bartimeu. Bora para a Bíblia? Você está lembrado no livro de Atos, capítulo de número 3? A Bíblia fala acerca do coxo da Porta Formosa. Quem não conhece essa história? A Bíblia diz que todos os dias este homem era posto à frente da porta do templo, por nome Formosa, a fim de conseguir uma esmola. E Pedro e João iam subindo a hora nona, a hora da oração. E aquele homem, ele esperava receber de Pedro e João uma esmola, mas ele recebe de Pedro e João um levanta e anda. Aquele homem pensou que seria apenas mais um dia, a qual ele viveria ali, pedindo esmola e sendo explorado pelas pessoas que o colocavam diante daquela porta. Mas Jesus preparou aquele dia para que um levanta e anda seja liberado sobre a vida daquele homem. Preparou aquele dia para que um levanta e anda seja liberado sobre a história daquele homem. E Deus, ele marcou este dia, esta live, este vídeo, para liberar sobre a tua vida um novo capítulo, uma nova história. O sobrenatural dos céus, ele desce hoje sobre a vida de pessoas. O levanta e anda do Senhor, ele está sendo liberado sobre a vida e sobre a história de pessoas esta noite. Pois todo aquele que tem um encontro com Jesus, algo diferente acontece. E Jesus, ele desceu esta noite, neste Café com Bíblia, nesta live, para liberar sobre a tua história. Hoje eu entro com um novo sobrenatural sobre a tua vida. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Está aqui conosco